Você já se perguntou por que, apesar do seu talento, do seu coração para Deus e do seu desejo de ajudar os outros, você ainda parece ter dificuldades financeiras? Por que os escolhidos a dedo por Deus muitas vezes se encontram quebrados, enquanto outros parecem prosperar sem esforço? É punição ou há um propósito divino mais profundo por trás de tudo isso? No vídeo de hoje, vamos descobrir a poderosa verdade por trás do motivo pelo qual os escolhidos muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras e acredite em mim, essa revelação mudará a maneira como você vê suas lutas. Fique comigo até o fim, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar não apenas sua mentalidade, mas todo o seu caminho a seguir. Também faremos uma oração poderosa no poderoso nome de Jesus. Então fique até o final e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. Uma falta financeira nem sempre é um sinal da ausência de Deus. Muitas vezes é uma ferramenta em sua mão soberana. Eu sei que não é fácil ouvir isso, especialmente quando as contas estão se acumulando, quando as oportunidades parecem distantes e quando você se sente esquecido pelo mundo, mas deixe-me lembrá-lo de Deus. Ele nunca usa a falta para te destruir, ele a usa para te desenvolver. Sim, estar quebrado pode ser apenas parte do projeto divino de Deus, para moldá-lo em quem você precisa ser para a tarefa que Ele tem para a sua vida. Pois Deus quer que você confie nele, não na riqueza material. Entenda que essa amada riqueza material pode muitas vezes se tornar uma muleta que diminui sua dependência de Deus. O mundo ensina você a perseguir riquezas como se o dinheiro fosse o provedor final, mas deixe-me dizer uma coisa: Deus é o seu provedor final. Quando os israelitas vagaram no deserto, não era a riqueza que os sustentava, era maná caído do céu. Em Deuteronômio 8:3, Deus disse que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Os escolhidos, aqueles marcados por Deus para seus propósitos, muitas vezes se encontram em épocas de carência porque Deus está ensinando-lhes esta verdade fundamental. Se você tem tudo, a ausência de abundância financeira é usada para aprofundar sua fé, para tirar a falsa sensação de segurança que o dinheiro traz e trazer você de volta, de joelhos em oração, buscando a Deus como o seu provedor. Você pode estar quebrado, mas você não está abandonado. Você está sendo treinado para confiar naquele que possui gado em 1000 colinas. Salmo 50:10. Deus está testando seu coração para a integridade. Agora, vamos falar sobre integridade. Às vezes, a falta financeira é a maneira de Deus testar os motivos do seu coração. O dinheiro é um revelador de caráter. Você está servindo a Deus ou está servindo ao dinheiro? Você está buscando riqueza ou está buscando a vontade do Senhor? Em Mateus 6:24, Jesus deixa claro que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você odiará um e amará o outro, ou você será devotado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus permite a luta financeira para tirar o orgulho, a autoconfiança e a ganância que podem facilmente nos enredar. Ele quer saber se, quando a bênção vier, seu coração será puro e seus motivos serão corretos. Ele quer saber se você usará o que ele lhe dará para seus propósitos ou para a autoglorificação. Deus está testando sua integridade nesse momento para que, quando a riqueza vier, você não seja corrompido por ela, mas sim a use como uma ferramenta para abençoar os outros e promover o reino de Deus. A luta é para refinar você, não puni-lo, pois você não é maduro o suficiente para lidar com a riqueza. Mas sejamos realistas, alguns de nós não somos abençoados financeiramente agora porque não estamos espiritualmente maduros o suficiente para lidar com as bênçãos que a riqueza traz. A maturidade no espírito precede as bênçãos materiais. E Deus, em sua infinita sabedoria, está cultivando essa maturidade em você.
Deixe-me explicar. Muita riqueza também pode destruí-lo ao longo do tempo. Veja a história do filho pródigo em Lucas 15, 11 a 32. Ele pediu sua herança prematuramente e o que aconteceu? Ele a desperdiçou. A imaturidade leva ao desperdício de uma bênção. Da mesma forma, Deus pode estar retendo a abundância financeira nesse momento porque Ele está refinando seu caráter, ensinando-lhe humildade, responsabilidade e sabedoria. Ele está se certificando de que quando a bênção vier, você não apenas a gastará, mas a administrará. Quando estiver maduro, você entende que a riqueza não é só para você. Você está sendo preparado para ser um canal de bênçãos, não apenas um consumidor delas. Esse atraso não é uma negação, é uma preparação divina. Deus está preparando você para algo maior, mas Ele não vai liberar isso até que Ele saiba que você pode lidar com isso. Deixe-me levá-lo ao campo de batalha do Espírito. Alguns de vocês estão quebrados não por causa do que você fez de errado, mas por causa de quem você é. A luta financeira pode ser o resultado direto da guerra espiritual. Não se confunda, o inimigo está totalmente ciente do seu potencial. Ele sabe que se você tiver acesso aos recursos, você os usará para avançar o reino de Deus, abençoar os outros e quebrar maldições geracionais. Então o que ele faz? Ele cria obstáculos, ele cria resistência e tenta sufocar seu acesso aos recursos. Mas ouça-me, essa luta não é um sinal de derrota, é uma evidência da sua importância. Quando você está sendo atacado financeiramente, é muitas vezes porque o inimigo está aterrorizado com o impacto que você causará quando estiver financeiramente livre. Efésios 6:12 nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e forças espirituais do mal em lugares celestiais. A luta financeira não é apenas natural, é espiritual. Mas você não está lutando essa batalha sozinho. Deus está com você e sua vitória já está garantida em Cristo Jesus. Você vencerá isso e quando o fizer, seu testemunho financeiro será um testamento do poder e provisão de Deus. Você está em um momento de preparação para coisas maiores. Deus frequentemente permite tempos de carência para moldar seus escolhidos para que possam realizar tarefas divinas, assim como Davi teve que cuidar de ovelhas no deserto antes de se tornar rei, e assim como José teve que suportar o poço e a prisão antes de chegar ao palácio. Você está em uma fase de preparação. Não a despreze, pois é nestes momentos de problemas financeiros e tensão que sua resiliência está sendo construída. Sua fé está sendo testada e seu lado espiritual está sendo aguçado. Romanos 53:4 nos diz que nos gloriamos em nossos sofrimentos porque sabemos que o sofrimento produz perseverança, caráter e esperança. Esta é sua fase de crescimento, de fortalecimento e sua fase de se tornar quem Deus precisa que você seja antes que Ele libere a medida completa de suas bênçãos em sua vida. Deus quer protegê-lo dos perigos da riqueza. A Bíblia diz, em Provérbios 16:18, o orgulho vem antes da destruição e um espírito fraco antes da queda. Deus conhece as tentações que vêm com a riqueza. Ele sabe como isso pode atrair até mesmo as almas mais fortes para um lugar de orgulho, ganância e perda de foco no que realmente importa. Em sua misericórdia, Ele pode escolher reter a abundância financeira até que seu espírito esteja fortalecido o suficiente para suportar o peso dela. Para muitos, estar quebrado não é uma punição, é uma cerca de proteção. Deus está protegendo você dos perigos que a riqueza pode trazer. A riqueza tem um jeito de sussurrar mentiras. Diz que você é autossuficiente e que você não precisa mais depender de Deus. As riquezas podem seduzir até mesmo os eleitos, levando-os para longe de seu propósito divino e para uma vida consumida pelo materialismo. Então Deus, em sua sabedoria, diz: ainda não.
Ele sabe que até que você esteja espiritualmente maduro o suficiente para lidar com o peso da riqueza, sem perder sua alma no processo, deve mantê-lo financeiramente limitado. Às vezes, a falta financeira é a maneira de Deus redirecionar seu foco do que você quer para o que Ele quer, para que você entenda que o sucesso na vida não é medido pelo tamanho da sua conta bancária, mas pela profundidade do seu alinhamento espiritual com a vontade de Deus. Muitos estão enfrentando dificuldades financeiras porque Deus está desviando sua atenção da busca pelo sucesso mundano para a busca pelo significado eterno. E as lutas que você enfrenta financeiramente são frequentemente a maneira de Deus dizer: meu filho, há mais na sua vida do que a acumulação de riqueza. Colossenses 3:2 nos instrui a pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Às vezes, Deus usa dificuldades financeiras para limpar sua visão, para afastar distrações e para fixar seus olhos no chamado mais elevado que Ele tem para você. Quando o dinheiro está fluindo, é fácil se prender a buscas materiais, mas quando o fluxo para, de repente, suas prioridades mudam, você começa a perguntar: Senhor, o que você quer de mim? Então, Deus começa a colocar propósito em sua vida. Chamados divinos que muitas vezes não têm nada a ver com ganho financeiro, mas tudo a ver com recompensa eterna. Deus pode estar permitindo falta financeira para reformular suas prioridades e empurrá-lo mais profundamente no ministério, servindo aos outros ou cumprindo um chamado divino que transcende a riqueza material. Deus pode ter escolhido a luta financeira como uma forma de amolecer seu coração em relação aos outros. Ele permite que você passe por temporadas de carência para que você possa desenvolver empatia e compaixão por aqueles ao seu redor que também estão lutando. 2 Coríntios 1:4 diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estão em qualquer tribulação com o conforto que nós mesmos recebemos de Deus. Quando você anda pelo vale das dificuldades financeiras, você ganha uma sensibilidade que não pode ser ensinada em uma sala de aula ou encontrada em um livro. Você entende o peso das contas não pagas, o estresse de fazer as contas do mercado e a ansiedade de se perguntar como você vai passar o mês. Deus usa isso para moldar seu coração, para que quando Ele te abençoar, você não acumule suas bênçãos, mas as compartilhe. Você se tornará um vaso de seu amor, derramando sua provisão para aqueles que ainda estão em seu período de carência. Não despreze sua luta, pois Deus está usando isso para gerar em você um coração de generosidade, compaixão e altruísmo. Deixe-me falar sobre quebra de ciclos. Alguns estão suportando dificuldades financeiras porque Deus os escolheu para quebrar as maldições geracionais de pobreza e carência que têm atormentado sua família por gerações. Gálatas 3:13 nos diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Mas às vezes, romper com os padrões do nosso passado exige que passemos pelas mesmas coisas que somos chamados a superar. As lutas que você enfrenta não são apenas sobre você, são sobre seus filhos, seus netos e aqueles que virão depois de você. Deus o chamou para quebrar as correntes da má administração financeira, dívidas e pobreza que prendem sua família por gerações, mas antes que você possa liderar, outros devem suportar e superar essas lutas primeiro. É através de sua própria experiência de carência que você ganhará a estratégia de sabedoria e fé para mudar a trajetória do futuro de sua família. Então, sim, você pode estar quebrado agora, mas entenda que você está construindo um legado. Você está estabelecendo uma base de sabedoria financeira e fé que abençoará as gerações vindouras. 1 Pedro 1:6-7 diz:
Isso faz com que fiquem alegres apesar de ser necessário que no presente, por um breve tempo, fiquem tristes por causa dos vários tipos de provações. Essas dificuldades são necessárias para provar o valor da fé de vocês. Se ela continuar firme, isso lhes trará louvor, glória e honra quando Jesus Cristo voltar. As dificuldades financeiras têm uma maneira de nos mudar pelo que realmente importa. Elas queimam a escória do orgulho, materialismo e dependência de coisas mundanas, deixando uma fé purificada que é mais valiosa do que o ouro. Quando você não tem os recursos que deseja, você é forçado a confiar na própria fonte. A ausência de riqueza o leva aos braços de Deus, onde você aprende que Ele é seu provedor, seu sustentador e sua fonte de todas as coisas. É no fogo das provações financeiras que sua fé é refinada, sua dependência de Deus é aprofundada e seu foco espiritual é aguçado. Deus nunca chega cedo e nunca se atrasa. Ele está sempre na hora certa. Eclesiastes 3:11 nos diz: tudo acontece no seu devido tempo. Mesmo assim, Deus pôs na mente humana a habilidade de entender o passo do tempo, embora ninguém consiga entender completamente a obra de Deus desde o começo até o fim. Deus atrasa as bênçãos financeiras, não porque Ele as está retendo de você, mas porque Ele está trabalhando nos bastidores, orquestrando as circunstâncias para se alinharem perfeitamente para o seu bem. A Bíblia diz em Abacuque 2:3, esta visão é testemunha de que já está marcado um dia e uma hora para que isso se cumpra. Ainda que isso demore, fique esperando, porque com certeza o momento chegará e não falhará. Às vezes você está quebrado porque ainda não está em sincronia com o tempo de Deus. Ele está preparando as conexões certas, as oportunidades certas e o momento certo para que essa bênção seja liberada. Mas, enquanto isso, Ele te chama para confiar nele, para ser paciente e alinhar seu espírito com seu cronograma divino. Não apresse o processo, porque quando Deus se move, Ele se move repentinamente e sua descoberta virá no tempo determinado. Então, se você está financeiramente limitado hoje, pode não ser porque você está fora do favor de Deus, mas porque você está esperando que seu tempo divino se desenrole. Deus nos ensina a andar pela fé e, às vezes, Ele usa a falta financeira para afiar essa lição. 2 Coríntios 5:7 declara que vivemos pela fé, não pelas aparências. Em um mundo que frequentemente mede o sucesso pela riqueza visível, Deus chama seus escolhidos para viver de forma diferente. Ele chama você para confiar no que você não pode ver, para acreditar na provisão, mesmo quando sua conta está no vermelho e quando as contas não estão pagas. A luta financeira tem uma maneira de tirar nossa falsa segurança. Ela nos força a parar de confiar no que podemos ver, tocar ou contar e começar a confiar na mão invisível de Deus. Isso é fé em sua forma mais pura. É fácil ter fé quando seus bolsos estão cheios, mas e quando eles estão vazios? Hebreus 11:1 diz: fé é confiança no que esperamos e certeza sobre o que não vemos. Deus permite que a tensão financeira o empurre mais fundo na confiança nele. Assim, Ele não está apenas preparando você para avanços financeiros, Ele está construindo uma fé que pode mover montanhas, uma confiança que não vacilará quando as tempestades vierem e uma dependência dele que transcende quaisquer posses materiais. Esta é a essência de viver pela fé e é essencial para a sua vida. Vamos ser realistas. Às vezes, alguns estão quebrados porque no passado administraram mal os recursos que Deus colocou em suas mãos. Sim, estou pisando em seu calo hoje, mas estou fazendo isso com amor. Houve um tempo em que Deus o abençoou, e em vez de ser um administrador sábio, você desperdiçou. Essas bênçãos que você talvez tenha gasto de forma imprudente, falhado em economizar ou ignorado o sinal do Espírito Santo para dar e investir sabiamente, e agora você se encontra em uma temporada de carência,
Não porque Deus não quer abençoá-lo, mas porque Ele está tentando lhe ensinar uma lição de vida. Lucas 16:10 nos diz que quem pode ser confiável com pouco, também pode ser confiável com muito. Esta fase de dificuldades financeiras pode ser a maneira de Deus redefinir suas prioridades e refinar sua capacidade de lidar com a riqueza, com sabedoria e cuidado. Antes de dar mais a você, Ele quer garantir que você aprendeu a administrar o que já tem. Deus não nos abençoa apenas para nosso próprio prazer. Ele nos abençoa para sermos uma bênção. E quando usamos mal o que Ele nos deu, Ele frequentemente retém mais bênçãos até que aprendamos o valor da responsabilidade e da prestação de contas. Então, se vocês se encontram em dificuldades financeiras, perguntem a si mesmos: estou sendo um bom administrador do que Deus já colocou em minhas mãos? Este não é um momento para desanimar, é um momento para redefinir, refocar e se preparar. Uma das maiores lições que você pode aprender em uma fase de luta financeira é a lição do contentamento. Filipenses 4:12-13 diz: eu sei o que é estar em necessidade e eu sei o que é ter abundância. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Posso fazer tudo isso através daquele que me dá força. Você vê que Deus está usando este tempo para lhe ensinar que a verdadeira alegria, paz e satisfação são encontradas nele, não em riquezas materiais, mas em seu relacionamento com Cristo. A abundância financeira pode ser passageira, mas o contentamento em Cristo é eterno. Quando você está contente com Ele, não importa qual seja a sua situação financeira, você pode declarar que Deus é bom. Estar quebrado ensina que dinheiro não pode comprar paz, não pode comprar alegria e não pode lhe dar o profundo senso de realização que só vem de conhecer Jesus. Deus está cultivando em você um coração que está satisfeito com sua presença, uma mente que está em paz com sua provisão e um espírito que se alegra, não por causa do que você tem, mas por causa de quem Ele é. Então, se você está em uma temporada de carência financeira, entenda que Deus está ensinando você a encontrar seu contentamento nele e não nas armadilhas temporárias deste mundo. Finalmente, vamos falar sobre propósito. Alguns estão financeiramente quebrados, porque seu propósito divino requer que você esteja nesse momento de pobreza por um tempo. Veja bem, isso não é um estado permanente, mas é necessário. Deus pode ter chamado você para um trabalho, um ministério ou uma missão que não traz ganho financeiro imediato. Mateus 6,33 nos lembra: busque primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas coisas também serão dadas a você. Seu propósito pode envolver trabalho comunitário, missões ou ministério onde as recompensas são eternas, mas não necessariamente financeiras. Deus o colocou nesta temporada de limitações financeiras para garantir que seus motivos sejam puros, que seu coração esteja fixo nele e que sua fé seja inabalável. Ele está ensinando você a perseguir seu propósito com ou sem a promessa de ganho financeiro. Na verdade, a pobreza que você experimenta pode ser a ferramenta que Ele está usando para refinar seu foco e garantir que você esteja perseguindo sua vontade e não a riqueza. Essa fase serve para testar se você ainda será fiel ao chamado, mesmo quando ele não vem com um salário. É fácil estar comprometido quando tudo é fornecido, mas você pode permanecer comprometido quando os recursos são escassos? Deus quer saber se você ainda dirá sim quando a conta bancária estiver baixa. Se você ainda buscará propósito quando as recompensas financeiras estiverem atrasadas. Ele está usando esse tempo para garantir que seu coração esteja fixo em seu reino, não no sucesso mundano. E quando você passar neste teste, quando seus motivos forem puros e sua fé for forte, bênçãos fluirão de maneiras que você nunca imaginou. Você não está financeiramente quebrado, você está sendo espiritualmente construído. Deus está alinhando você com seu tempo, ensinando você a viver pela fé,
cultivando contentamento em Cristo e garantindo que seus motivos estejam alinhados com seu propósito divino. Romanos 8:28 nos diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com seu propósito. Você está sendo preparado para coisas maiores e quando chegar o tempo determinado, você entrará em abundância financeira, não apenas para si mesmo, mas para cumprir a obra do reino que Deus colocou diante de você. Fique confortável e ouça a oração. Pai Celestial, viemos diante de Ti hoje, confiando em Teu plano perfeito. Podemos estar enfrentando lutas, mas sabemos que estás usando cada desafio para nos moldar, fortalecer e nos aproximar de Ti. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti, não na riqueza mundana, e dá-nos sabedoria para lidar com as bênçãos que tens reservado. Fortalece nossos corações, refina nossos espíritos e guia nossos passos enquanto caminhamos pela fé. Confiamos que Tu proverás no Teu tempo perfeito e agradecemos pelo propósito que colocaste dentro de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Deus abençoe você e sua família.